Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma aula de Autodesk Revit. Galera, chegamos aí na parte que temos que colocar o forro no nosso projeto, beleza? Mas antes de explicar o comando, vamos lá, eu vou adiantar os recados, porque tem muita gente que está esquecendo de compartilhar esses vídeos. Pessoal, divulguem esse material. Eu vou sempre ressaltar, é gratuito. Vocês não precisam pagar nada, é somente um tempo aí, você perde uns 10 ou 15 minutos e divulguem para mais e mais pessoas poderem chegar nesse conteúdo, beleza? Então é isso aí. Vamos lá então ao que interessa. Primeira coisa, nós viemos trabalhando com essa casa sempre no pavimento de piso, ok? Tanto pavimento inferior, superior, rampa, telhado, terreno e assim por diante. Agora eu vou mudar um pouco esse conceito, porque o forro ele tem uma vista ao contrário do nosso plano de corte. Porque quando eu clico aqui, pessoal, então plantas de forro, ok? Vou clicar em pavimento inferior. Eu não estou olhando mais agora de cima para baixo da minha casa, eu estou olhando ao contrário, de baixo para cima, como se eu estivesse olhando para o teto. Então muita gente acaba se assustando quando vê a projeção do Revit de forro e fala, poxa, tem alguma coisa errada aí. A minha casa não tem esse recorte, está faltando ali a laje, está faltando alguma coisa. Não, não é isso. Ele simplesmente trocou o plano de visualização. E isso acontece para todos os níveis e todas as plantas que você executa. Então olha só, eu vou executar o forro em 3 cômodos aqui com o processo de desenho e depois eu vou executar o forro pelo processo automático. Não é muito complicado, é simples e vamos lá. Eu estou aqui no pavimento superior, ok? Lembrando que o processo é idêntico para todos os níveis, ok? Bom, eu venho dentro do meu menu Ribbon, que está na minha barra superior. Dentro do grupo Construir, eu tenho aqui, ó, Forro, ok? Todo mundo conseguiu localizar aí, comando forro, dou um clique e automaticamente ele vai alterar o meu processo de ferramentas para a construção do comando forro. Beleza, show de bola. Existe aqui, ó, forro automático ou efetuar croquis de forro. Bom, qual que eu prefiro? Pelo forro automático, ele acaba sendo que mais simples a criação, mais rápido. Porém, tem uma dica. Eu vou pelo processo do forro automático inicialmente, ok? Depois eu vou para o croquis. Quando eu clico em forro automático, basta eu passar o mouse em cima de uma região fechada para você delimitar então esse forro, ok? Porém, quando eu desabilito aqui o meu Thin Lines, que é o TL, percebam que ele está colocando o forro para dentro da parede. Então ele tem uma estrutura de amarração com a própria parede da sua casa. Se o seu forro não é instalado dessa maneira, você vai ter que literalmente colocar no desenho, colocar nos limites do seu cômodo, ok? Bom, primeiro item demonstrado pelo fato do automático. Segundo item, estilo de forro. O Revit vem aqui com 3 padrões já na instalação. O primeiro padrão é 600 por 600, que é uma placa de isopor, vamos dizer assim, ou 600 por 1200, que é 1,20 m por 60, muito comum encontrar luminárias, sistemas de iluminação com essa dimensão, ok? Ou plano, sem nenhuma estrutura. Eu vou utilizar nesse nosso exercício, primeiramente aqui o plano, ok? Lembrando, se você necessitar criar um estilo, clique em editar tipo, ok? Ele vai trazer uma janela com o meu processo exatamente de construção, propriedades de tipo. Venho em duplicar, ok? Crio o nome que eu necessito e aí eu vou alterando a minha estrutura, ok? Tanto com a construção, tanto para o processo de camadas, que ele vai colocar espessuras, nesse caso, camada de suporte, camada de gesso. Se você quiser colocar camada de isopor, que existe forro com estrutura metálica e fechamento com isopor, ok? Você pode alterar o seu material. Não necessitando, você utiliza o padrão existente, ok? Dados de identidade,
Lembrando que eu vou sempre ressaltar, se você não necessita de informações nas tabelas, no seu processo de detalhamento, você não precisa preencher esses dados. Isso é legal quando você coloca custo, ok? Por metro quadrado e você acaba aqui tendo o levantamento total. Bom, segundo passo. Ele está no meu nível superior e a altura desse meu deslocamento seria exatamente o pé direito do seu cômodo com a aplicação do forro. Se esse nosso projeto tem os níveis executados com 3 metros, eu tenho uma espessura de laje de 15 centímetros, literalmente eu teria um pé direito sem forro de 2 metros e 85, ok? Se eu quero colocar um espaçamento entre o forro e a minha laje de 10 centímetros, que é pouco, é simplesmente para fechamento, eu deveria colocar aqui 2,75, ok? Cada caso é um caso e nós podemos alterar depois. Eu prefiro alterar antes porque já sai no processo correto. Bom, segundo problema. Na verdade não seria um problema, seria uma dica. Se você passar o mouse e clicar nessa região, nada vai te indicar que esse forro está pronto. Por quê? Ó, basta eu clicar aqui dentro, ele já executou. Não mudou a cor, não mudou o preenchimento, não demonstra nenhuma linha. Se você esquecer, for para o café, for almoçar, atender o celular e esquecer o que colocou o forro nesse processo, o que eu indico? Desçam aqui no seu processo de acabamento, estilo visual, e coloquem nem que seja um sombreado ou um realista. Porque ele vai preencher os materiais e você vai poder perceber aonde foi aplicado esse forro. Olha só que legal. Então percebam que o forro tem um tom de branco, ok? E, obviamente, a minha laje tem o meu item de cinza. Então, aonde está branco, eu sei que foi criado o forro, ok? Eu posso fazer esse mesmo processo para os demais cômodos, clicando em cima de cada um. Nesse caso, como eu já troquei o estilo, ó, eu vou clicar aqui, ó, e ele já vai trocar a minha cor, respeitando a configuração inicial. Ok? Eu vou alterar aqui o meu estilo de forro para as placas de 600 por 1200. Eu vou fazer isso aqui, ó, num dos quartos. Percebam que quando eu aplico, o acabamento que ele coloca, ele já coloca com a estrutura de suportação, né, desse forro. Ok? Bom, sobraram aí 3 cômodos aonde eu vou fazer o desenho de croquis. Ok? Então, o que eu faço agora? Ao invés de ser automático, efetuar o croquis no forro, ok? Ele vai habilitar para mim novas ferramentas no menu Ribbon, que é o meu processo de desenhar. Percebam que eu tenho linha, tenho retângulo, tenho aqui o meu polígono, círculo e assim por diante. Eu vou utilizar nesses dois principais, ó, tanto o quarto eu vou utilizar o retângulo, ok? Professor, posso fazer 2 cômodos ao mesmo tempo? Sim, ele não cria nenhum processo separado. Na verdade, o que seria aquele problema do corrimão, do guarda-corpo ter que fazer um por vez, aqui no meu processo de forro não tem isso. Ok? Pelo menos na versão 2013 isso não foi apresentado. Eu garanto para vocês que se eu clicar aqui em concluir o modo de edição, que é para finalizar o processo, ele não vai dar nenhum alerta. Porém, vai surgir um vínculo. Olha só, se eu vier agora dentro aqui de um dos forros, tanto da direita ou da esquerda, e se eu clicar, ele habilitou os dois, como se fosse um mesmo componente. Então você vai poder executar ao mesmo tempo, ok? Porém, se você tiver que alterar o estilo de um somente, você não consegue. Você vai ter que desagrupar ou fazer novamente separado. Então eu troquei o estilo de um, ele trocou o estilo dos dois. Diferente quando você faz cômodo por cômodo, que não tem nenhum item agregado. Bom, vou fazer o último forro aqui, que é o forro da escada, que é a subida aí para o próximo nível, ok? Então, nesse caso, para esse forro, eu vou utilizar o processo de desenho, só que eu vou respeitando as linhas, tem muita linha aqui para eu desenhar. Bom, para facilitar esse meu processo, então, o que existe? Existe aqui o item de Pick Line, selecionar linhas, que facilitem muito aí o meu processo. Quando eu clico nele, pessoal, tomem cuidado aqui embaixo, nessa barra verde, das opções agregadas ao comando, que tem aqui o deslocamento, ele tem que estar 0. Se estiver com alguma distância, isso pode dar problema no quê?
vai ter a parede, você vai colocar 10 centímetros de espaçamento, vai ficar um vão, ok? E normalmente você não vai aplicar um forro assim. Ah, professor, mas lá no meu processo eu quero fazer um vão para colocar um spot de iluminação. Isso já é um caso à parte, ok? Eu estou fazendo no processo mais comum e mais genérico. Se você necessitar, tudo bem, você não está fazendo nada de errado, mas só tome cuidado antes. Se você executar o processo e ter que ficar deletando, é um retrabalho, tá bom? Então eu vou colocar aqui primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta. Vou clicando nas menores também. Opa, peguei um ponto errado. Vou dar um Ctrl Z, vou voltar no meu deslocamento aqui. Coloquei todos os processos. E aí você vai se perguntar, professor, posso continuar com essas linhas cruzadas? Não. Não estou enxergando e não estou conseguindo entender o que você falou. Eu vou tirar o acabamento aqui, ó, e vou colocar a estrutura de arame. Pronto. Eu acho que agora dá para destacar mais as linhas cor-de-rosa. Eu não posso deixar a minha região aberta com essas linhas para fora. E qual comando eu utilizo? Aparar e estender, que é o item de trim. E eu vou selecionando todo o contorno necessário, fazendo o ajuste desse meu processo. Aqui no caso, eu fiz o contorno 1, faço o contorno 2 aqui, 3, fechou, legal. Pronto, agora sim eu posso finalizar o meu comando e ele já aplicou esse meu estilo de forro, ok? Vou pôr no realista e aqui está o meu material aplicado. Quero trocar o estilo dele, basta eu selecionar esse meu item no 3D, ok? Tanto 2D, 3D, tanto faz, e alterar aqui nas minhas propriedades e colocar item de plano, ok? Posso sair do item de forro? Pode. Já executado, eu posso vir aqui, ó, plantas de piso, pavimento superior. Ele não aparece pra gente aqui porque esse meu item, ele é literalmente visto somente de baixo para cima. Se eu colocar no meu 3D, consigo enxergar? Se houver janelas e você literalmente esconder uma parede, por exemplo, eu vou pegar essa parede aqui, ó, de lateral e vou ocultar ela. Eu não estou deletando, só ocultando ela. Clicando então no nosso óculos na parte inferior, ocultar elemento, ok? Ele não está mais visível na minha planta 3D. E olha só, quando eu giro e visualizo agora um dos cômodos, olha só, eu tenho a aplicação do meu forro. E o porquê que isso é importante, aplicar um forro? Existem componentes que só serão aplicados como iluminação, processos de ventilação, somente com a instalação de forro. Sem isso você não vai conseguir executar nada, ok? Ah, mas dá para colocar iluminação sem forro? Dá, em componentes que ficam acoplados à laje. Mas sistemas de ventilação como grelha, sistema de iluminação como iluminações de 600 por 1200, você não vai conseguir aplicar na sua laje, ok? Bom, outra coisa que a gente pode fazer é alterar a altura desse meu forro. Eu clico no forro específico e se eu quiser alterar aqui, ó, por exemplo, 2,5 metros, é um forro bem baixo. Mas eu aplico, ele literalmente desce no meu 3D e eu acabo que literalmente consertando o meu projeto. Bom, eu vou voltar aqui para o 2,35 porque isso foi somente uma demonstração. Na próxima aula eu vou trazer o plano de corte, que é para executar um corte de vista. Porque vai facilitar você enxergar melhor esse forro, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, plantas de piso superior, ok? Vou executar um corte ainda, não se preocupem como eu executei o comando, porque é somente uma demonstração, isso é na próxima aula, prometo trazer o mais rápido possível. E esse forro já está aplicado aqui na minha planta de corte, ok? Quando eu clico aqui, ó, ele me dá a altura de pé direito, 2,75. Você pode alterar isso aí sem nenhum estresse, ok? Como eu tinha lá uma laje e o meu processo, creio que estava de 3 metros de nível, aqui, ó, exatamente isso, acabou que tendo um pé direito interno de 2,85 sem o forro, ok? Bom, aproveitando eu vou deletar esse nível de rampa, que foi da última aula. Quem perdeu o comando de rampa, veja a nossa última aula e você vai aprender a executar esse processo. Bom, vou voltar para o meu pavimento superior, vou deletar esse meu corte, ok? E a próxima aula eu vou explicar como executa para ficar muito mais fácil. Bom, galera, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Quero deixar alguns recados novamente, só para reforçar esse processo. Compartilhem esses vídeos com as pessoas que não conhecem o nosso curso aqui do YouTube,
ok? Vocês que estão acompanhando, tudo bem, mas vamos divulgar mais para mais e mais pessoas poderem aprender a desenhar e para poderem utilizar esse software no mercado, ok? Então é isso aí, galera. Quero deixar o meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!